Ô, Laís, eu espero que eu morra antes de você, pela lógica natural das coisas. Oh, amigo, obrigado. Mas se você morrer antes, eu vou de Kakashi no seu enterro. Cara, isso tá gravado, não tá? Tá gravando? Nossa, ó. Vai ter que cumprir. Este contrato foi feito por vós, gravado no dia. No dia 5 de fevereiro de 2020, de testemunhas, Guilherme Madeira. Martins. Nossa, imagina eu lá arrasado, tristão, que a Laís morreu e teve que vestir de Kakashi. Olha a manchete. Não é justo. Meu nome é Ulisses Beleigoli e eu gosto de ler palavras que eu nunca li antes, eu gosto da ironia e eu gosto de ter lido Machado de Assis no ensino médio. Meu nome é Guilherme Madeira Martins, eu gosto de tomar banho escutando música, eu gosto de piada sem graça e eu gosto de arroz, feijão e carne moída. Meu nome é Laís Cerqueira, eu gosto de histórias sobre outras épocas, de aprender palavras novas, e eu não gostava de Machado de Assis, mas hoje em dia eu gosto. Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de fazer listas de filme que eu nunca vou ver, eu adoro ver pessoas jogando videogame e histórias com personagens imperfeitos. Meu nome é Henrique Moraes, eu gosto de contistas e romancistas do século XIX, eu também gosto de ironia e eu gosto de ambiguidades. Arrasou, caralho. Achei meio ambíguo. Como vocês podem ver, queridos ouvintes aqui da varanda, nós temos hoje um convidado conosco, Henrique Moraes, que participa da oficina de criação literária da varanda, que volta agora em 2020. Sigam lá no site para saber mais informações sobre como vai funcionar esse ano. Nós vamos escrever um livro juntos, vai ser muito bacana. E qual é o site, Ulisses? O site é aquinavaranda.com.br. E, gente, só avisando, o Henrique tá aqui como apenas um teste. A gente vai tentar tirar o Guilherme mesmo. Então, assim, se tudo der certo hoje, Nós na próxima nunca só tiraremos o Guilherme, né, Guilherme? Vamos ver a nota que ele vai dar hoje pro Machado de Assis. Vamos ver! É porrada aqui, qualquer coisa. Eu vou deixar o microfone ligado. Bom, eu acho então que a gente pode começar com as notas. Primeiro vamos explicar, nós estamos aqui no podcast Leituras, né, onde a gente elege textos, né, livros, textos, para a gente comentar no nosso podcast. O texto escolhido de hoje é o texto Pai contra Mãe, que é um conto do Machado de Assis, que foi publicado em 1905. Ele é um conto que tem mais ou menos umas 10 páginas, ele leva meia hora para ler, então se você quiser dar o pause agora e lá ler o conto, porque a gente não vai ter momentos sem spoilers aqui. Ele é um conto que está em domínio público, então você pode ler A gente o pode conto da colocar, internet. a gente pode colocar o link dele pro... Isso, a gente vai colocar o link na descrição. Começando, então, com a nossa tradição de dar notas para o que a gente consumiu. Nesse caso, esse conto. Vou começar, igual a ordem que a gente falou, vou começar, Ulisses, por favor, sua nota. A minha nota é 9.3. Eu vou dar nota 9. Achei pouco polêmico. Eu vou dar nota... Eu não queria repetir do Guilherme, então eu vou dar 9.1. A gente ficou um pouco Pra não diferente. copiar. Vou dar nota 8. Bateu. O Henrique já tá aqui olhando pra ele como que... Não, pra mim é 10, gente, é 10. Machado e esse conto principalmente. Eu posso começar com duas perguntas para todo mundo da mesa? Pode, deve. Não é para todo mundo, a primeira é só pro Ulisses. Berlinda! Quem escolheu esse texto foi o Ulisses, então a primeira pergunta é o porquê. Primeiro que a gente estava trabalhando na nossa proposta de trabalhar com textos mais curtos e eu estava procurando contos, né, para algumas questões da nossa oficina de criação literária. E esse conto, assim, é um conto que várias vezes que eu penso em contos para indicar para as pessoas, fala um conto bom, um texto curto. Esse texto, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, várias coisas me pegaram nesse texto, uma que eu não imaginei sobre o que ele seria. Então, um texto que você começa a ler, você fala, olha, será que vai ser sobre uma questão familiar e tudo? E aí, quando ele acontece aquela coisa no final, ela é muito chocante e isso nunca saiu da minha cabeça. Então, é um conto que eu li, provavelmente tem 20 anos, e ele não sai da minha cabeça, assim, ele fica lá, de fundo, e ele é correlato a várias outras coisas, então achei que seria legal mesmo compartilhar com outras pessoas. Eu queria que outras pessoas lessem esse conto, né, e dividissem a experiência. E a segunda pergunta agora para todo mundo é, esse é um conto muito indicado em vestibular.
Alguém já teve que ler para o vestibular? Não, eu nunca tinha lido, inclusive. Eu também não. Nunca tinha Eu lido. não, também não. Eu já li alguma coisa de Machado de Assis que eu não lembro o que pro vestibular, mas não foi isso. Não foi o conto. Eu li no ensino médio e depois pra faculdade, pra uma disciplina. Que legal. Eu não li no ensino médio. Eu tentei ler Machado por conta própria, quando eu era Nerd. uma jovem manceba, mas aí não deu, gente. Eu fiquei, nossa, ai, preguiça. Eu falei que eu li ele no ensino médio, mas eu não li ele na escola. Eu não fui obrigado a ler. Ah, sim. Isso faz uma diferença também. Acho que as coisas que a gente lê por vontade, que a gente escolhe, tem mais chance de se tornarem clássicos para nós mesmos. Oscar Wilde. Mas eu conheço uma história também sobre esse conto dele ter sido lido no ensino médio, assim, de narrativas de coisas na faculdade. Que uma menina contou que ela estava numa aula de literatura no primeiro ou segundo ano. Eles leram esse conto, e é um conto que pode ser lido com muita facilidade na escola, porque ele é muito curto e dá para você ler com as pessoas, fazer essa mediação, e o professor pode ir comentando, instigando, e ele dá muito pano para manga. E teve um aluno na sala de aula que, digamos assim, saiu do armário escravocrata, assim, ou do armário fascista. Saiu do Meu armário Deus! escravocrata. Você imagina aquele móvel, tipo de Nárnia, sabe? E sai uma arrombada lá de dentro. Aí isso gerou uma discussão muito grande na turma, e isso gerou um trabalho didático naquela só. turma ao longo do semestre todo. Porque esse conto toca em pontos muito importantes sociais, e eu acho que isso tem que ser considerado na aula de literatura, mas eu acho que também uma coisa que pode ser feita e que dribla esses problemas das pessoas chegarem a odiar a literatura é o processo de escolha dos livros, dos textos, também ser posto para discussão, assim. Aula de literatura começar com as pessoas olhando catálogo, lendo sobre os livros, e lendo resenha, e lendo coisas assim, e não só uma lista pré-definida e já pronta. É obrigatório. Então vamos lá. Aquele que tá ouvindo agora o podcast, tá pensando assim, ai, Machado, que chato, eu tenho que ler isso mesmo, será que é bom? E aí, por que a gente tem que ler esse conto? Ai, ouvinte, eu já fui você. Eu sou você ontem. Eu sou você ontem. Não necessariamente a pessoa é obrigada a gostar, mas esse conto ele capta a atenção desde o início, acho que desde o título. Acho que ele é um exemplo de título muito bom. Aham. E não é tão grande, então você lê, né, rápido. E, cara, quando cai a ficha, que delícia. É um bom título. Eu acho que é uma boa história também. Ele não se alonga. Até o próprio narrador, né, fala durante o conto. Eu não vou me alongar pra descrever isso aqui. Basta resumir com uma palavra. Essa, pá. Eu acho legal. Eu gosto de histórias que conversem um pouco com o leitor. Não muito, não o Deadpool da literatura, mas eu digo assim, uma coisa. Acho legal, e acho que ele é isso, ele é conciso, ele só fala o que importa. Eu admiro muito texto assim, polido. É muito legal. Porque pra você chegar nesse nível é muita maestria, cara. Hoje eu consigo enxergar isso melhor. Porque, cara, você conseguir falar o que você quer falar de um jeito simples. Simples eu digo assim, fazer caber no menor espaço, e você dá a sua mensagem mesmo assim, ela ser boa, isso é assim. O conto, eu nunca tive a experiência de escrever um conto, mas o que eu já li de escritores, isso como dizer que a grande dificuldade é saber o que tirar. Sim. Nossa. No romance, você pode ir colocando informação, mesmo tendo ali que saber o que tirar, no conto ele tem que ser muito mais comprimido. Eu, por exemplo, ao ler o conto, eu sei que essa não era a intenção do Machado, o Machado não quis fazer isso, o que eu senti falta de talvez um pouquinho mais dos personagens, conhecer um pouco mais deles. Só que é a questão exatamente do tamanho. Qual era a proposta, o que ele queria apresentar, e ele consegue comprimir isso e sugerir muita coisa. Então é muito difícil conseguir fazer isso. Eu acho que ele consegue fazer muito bem. Eu gosto muito que o conto tem um pouco de desequilíbrio entre esses dois, teoricamente, protagonistas. Porque a gente vê o desenvolvimento todo da história do Cândido Neves. Então, a gente está do lado dele. Estão pensando que o Machado de Assis é um homem que ele escrevia em folhetins, né, e tudo. Ele é um homem negro, ele é um homem que faz uma crítica à sociedade, e ele escreve do lado desse homem. O personagem que a gente acompanha, a família, é do Cândido Neves. A gente vê as dificuldades dele, a personalidade dele, as coisas que eles são inclinados ou não. E quando entra outra personagem, que é a Arminda, você vê que, na verdade, ali as coisas estão em embate, mas a gente só conhece esse personagem. Mas, de alguma maneira, conhecer um personagem
faz a gente talvez ter mais acesso à crítica que ele faz. Então eu gosto muito desse desequilíbrio do conto. Digamos que é um desequilíbrio pro lado do pai, mas não há um desequilíbrio também, né? Grande parte da minha nota 8 foi porque eu tenho muito de preconceito com esse português. Vamos chamar de português antigo. Eu tenho pavor de português de Portugal. Eu tenho pavor desse... Mas é do Brasil. Não, eu tenho português de português antigo. Então, tipo assim, às vezes eu vou ver um filme e, sei lá... Tá escrito cousa. Nossa, sério, me tira o tesão de ver. E isso, quando eu comecei a ler, eu falei, puta que pariu, lá vem português antigo, português de Portugal. E isso me deu Aí eu lia o primeiro parágrafo, o segundo. No terceiro, eu comecei a falar, a história é boa. É uma história boa. Quem sabe se fosse reescrito usando palavras tipo rolé. Mas não te ajuda a transportar. Estou olhando pra Laís. Fala 15 vezes rolé por frase. Rolê, meu Deus. Rolê, isso é uma diferença. Rolé é década de 90. Rolê é década de 2010. Quem está usando palavras antigas agora? Só isso que eu tenho a dizer. Ouvinte, ouvir o programa Saudosismo. Eu queria comentar tanto o que o Ulisses falou, quanto que o Deco comentou também. Que eu percebi também as duas coisas. E eu queria só complementar com a minha experiência. O Ulisses falou uma coisa interessante, que é o desequilíbrio entre os personagens. A leitura que eu fiz do conto é que entre o Candinho e a Arminda, existe ali um paralelo entre os dois. Em nenhum momento a Arminda ela é muito trabalhada. Ela aparece e some rápido no conto. Só que pelo paralelo, a gente começa a tentar talvez ler a história e o sentimento da Arminda pelo próprio Candinho. Então, é um desequilíbrio, mas ao mesmo tempo existe ali um paralelo que a gente começa a traçar aqueles dois personagens. Eu não tinha pensado na palavra desequilíbrio, mas é interessante. Se a gente pensar bem, a primeiro parágrafo fala sobre os escravos. Fala sobre, vocês lembram que é uma cena inicial maravilhosa, fala sobre os instrumentos. Ou seja, se a gente pensar, a Arminda está inserida nesse contexto desde o início do conto. O aborto também já ainda que ela não ali. esteja nominada, claro, é uma estratégia dele, né, assim, mas que a gente vai arrastando isso ao longo do conto, né, tipo assim, mesmo que a gente só apareça a questão dele caçar os escravos depois, o primeiro parágrafo fala, esse é um conto sobre a questão dos escravos, né, ele abre, então, eu acho que é uma maestria mesmo, né, de conseguir fazer isso, esse desenho. E sobre o comentário do Deco, eu não me lembro mesmo de ter que ir no dicionário pegar o significado de algumas palavras, como eu tive nesse conto. Em várias palavras eu parei e falei assim, qual o significado disso? O que ele quis dizer aqui? Eu fui na internet pesquisar. Há muito tempo eu não tinha essa experiência. Que patuscada. Isso que eu falo, patuscada. Isso, eu procurei também patuscada. Eu passei mal. Que tá andando. O nome desse podcast vai virar patuscada. Complexo. Eu procurei patuscada também, gente. Há muito tempo eu não tinha essa experiência de ir no dicionário. E nessas pesquisas, eu senti isso assim, muito forte. Foi a minha primeira experiência quando eu terminei de ler o conto. Não sei se foi de vocês também. Eu aprendi muito sobre a história brasileira. Tinham várias coisas ali que eu não sabia. A questão da máscara de Flor de Flandres, eu nunca tinha ouvido falar. Então ali eu aprendi coisa importante da história brasileira. E a da roda dos enjeitados. Eu não conhecia aquilo também. Que legal. Então eu aprendi muito lendo o conto. E aí eu fiquei me questionando também. Eu hoje aprendi muito sobre a história brasileira lendo esse conto. Mas quando ele foi lançado, talvez não tinha essa novidade. As pessoas já sabiam de tudo aquilo. Eu acho que foi 2 décadas depois do fim oficial da escravidão no Brasil. Então aquilo ali não... Aquilo que me pegou muito, talvez não tenha pegado a época. Mas eu não entendi. O que é a roda dos rejeitados? Eu não entendi. Dos enjeitados. Não Vocês entendi. são uma instituição de caridade, a pessoa que não quer a criança coloca de um lado, aí roda e tá dentro da instituição de caridade. Tipo gás. Tipo banco, uma coisa do banco, você coloca... Tipo comprar gás gira. antigamente. Tipo... Mas comprar gás, você põe o botijão assim na parede e roda. É isso mesmo. Isso. Isso. E as nunca crianças viu, iam, não, em sabe-se lá pra igreja, onde? até Para hoje orfanatos, tem, teoricamente. Muitas igrejas têm, né? Pois Essas é. coisas são muito, eu acho que são muito enriquecedoras assim para esse conto, pra gente considerar esse conto um conto muito, muito interessante, muito bom, e a maneira como ele descreve, eu acho que ela
talvez mais rica do que você ver essa máscara na sua frente. Porque eu já vi diversos instrumentos de tortura em senzalas no Brasil, em outras instituições, em museus, e não tive a sensação que eu tive lendo esse conto. Assim, é realmente um poder da literatura isso, que é uma coisa muito particular. Eu acho que o Machado faz isso muito bem. E a questão da linguagem, apesar de ser uma linguagem antiga, mesmo que causa um estranhamento, ainda assim ela é muito acessível, eu acho, se a gente compara com outras coisas antigas. Eu acho que tem outros autores do século XIX ou mais antigos ainda, que são bem mais inacessíveis, mas tudo é uma questão, quando a gente fala de forma, de linguagem, eu acho, de costume com aquele tipo de linguagem. A gente faz isso o tempo todo já no dia a dia. Você lê um texto de um autor e quando você muda de autor, você faz esse clique, só que a gente não se dá tanto conta disso. Assim, é mais uma questão de costume com dados tipos dados tipos de texto, de dadas épocas e tal. Acho que é bem por aí. É tipo quando a gente lê Saramago, você começa a ler as primeiras páginas e fala, nossa, não vou conseguir ler isso aqui. Aí tá na página 10, você adaptou aquele negócio, que quando você vai ler outra coisa, você até fala assim, eu tô fora daquele lugar. Eu acho que tem uma coisa do Machado também, isso que o Henrique falou da linguagem, né? Tipo, às vezes imaginar uma coisa é muito mais atormentador do que vê-la, porque a gente cria, né, a coisa de outra maneira. Mas tem uma coisa também que eu acho preciosa do texto, que é o eu e você. O Machado, o narrador, né? Não é o Machado, mas o narrador fala, eu não vou falar isso, não estou sabendo descrever isso, né? E ao mesmo tempo ele fala você, ele fala com o leitor. Então ele, de alguma maneira, mostra que tem ali em jogo não só os personagens, mas quem está falando e quem está ouvindo. Posso ler um trechinho rápido? Claro. Se alguém tem dúvida se Machado é um grande escritor, olha essa frase. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos enorme. É muito difícil escrever assim. É isso que eu tô falando até. O cara, ele passa o que precisa ser passado. E pra você chegar nesse nível, eu sei que pode parecer simples, mas até o ouvinte que pode, escrever isso aí, meu Deus, qualquer um. Não é. Mas eu convido quem estiver ouvindo e não escreveu, então tentar escrever. Gente, tenta escrever uma coisa concisa, mas ao mesmo tempo eficaz. Assim, de fazer você sentir. Eu tenho muito esse exercício por causa do jornalismo. É muito difícil. Você encaixar aquilo num espaço, ou então fazer jus ao que você quer. Eu acho muito legal esse jogo que ele fala, não tem como eu expressar. E aí ele... Lembrando que Machado era um grande romancista também. Então ele é uma pessoa muito, né, modulável nesse sentido, porque ele escreve romances e ao mesmo tempo, né, coisas muito curtas. E ele tem essa coisa muito aforismática também, né? Talvez não tenha ganhado as redes sociais como a Clarice e o Guimarães Rosa e o Caio Fernando Abreu, mas ele tem pequenas frases que são pérolas e que elas não têm nenhum sentido de frase de efeito, elas passam no texto. E eu acho que isso é muito legal. Eu vou ler umazinha. O amor traz sobrescritos. Gente, como assim? E ele lança essa, ele continua falando. Isso que é legal, né? Ela começa um parágrafo, né? Ele tem uma coisa muito com essas frases muito menos reflexiva, muito mais assertiva, assim. É tipo uma constatação. O amor traz sobrescritos e blá blá blá, continua, né? Você fica assim, meu Deus, é mesmo. Agora, vamos comentar aqui a frase desse conto. Uma bancada, né? Já, Deco, não? Eu tenho coisas pra falar antes do final ainda. Então, gente, não é agora. A gente vai guardar a frase final para onde? O final. Sabe por que eu queria comentar antes, gente? Um pouco dos personagens, gente. Vamos lá. Quem não tem uma tia Mônica na família? Às vezes a tia Mônica vem como um tio. É uma personagem universal. O Deco querendo mandar aqui recados pra família. Mas é sério, gente, quem não tem? E a minha tia Mônica, tipo assim, eu vejo... Enquanto eu lia, eu via que ela também é uma tia minha, sentada num canto, criticando alguma coisa, sabe? E metendo bedelho em tudo. E não é até a roupinha, eu vi, nossa, gente, é assim. E arruma a casa emprestada, mas não conta. Deixa eu ver ele passar o aperto. Vou dar o trunfo no final pra ter mais poder sobre essa família. E o bom que o Guilherme comentou essa coisa que não tem tanto detalhe sobre os personagens, mas eu acho que o narrador que o Machado cria sempre tem um sorrisinho de escárnio sobre essas personagens, que é muito bem feito, que a gente lê assim, dá uma vontade de rir, dá uma pena ao mesmo tempo daquelas pessoas, e assim,
É terrível mesmo. E você pensa, realmente um personagem universal, e esse negócio foi escrito em 1905! Para e pensa! Não, e tem uma coisa universal e ao mesmo tempo muito cariocas. É verdade! É muito carioca. É o Rio de Janeiro aquilo. Tem algum ouvinte carioca? Mas E até, por exemplo, tem essa coisa porque ele fala das ruas do Rio. Então essa é uma marca do Machado também, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal, que ele faz uns cortes e... por exemplo, ele tá narrando alguma coisa, de repente aparece a fala de um personagem para mostrar que a gente está em outro momento. E que é uma coisa como autor dizer, tipo assim, mesmo em pouco tempo, eu já determinei a personalidade desse personagem com tanto vigor, que na hora que a pessoa lê essa frase, ela sabe quem tá falando. Ele faz em alguns momentos do conto, assim, entra uma fala, que é lá na frente já, e você fala, olha, é a tia Mônica. Metendo o bedelho aí na família. E ele põe aí uma coisa, um preceito no conto, que é, até que a gente discutiu já na oficina, né, de literatura, que é essa questão de demonstre, não fale, né? Coisa assim. Nossa. Demonstra. Igual isso, ele não descreve o caráter do Cândido das Neves, mas você, assim, você consegue entender o personagem dele o máximo possível. Você sabe o que eu ia dizer o contrário? Eu tinha feito até uma noção. Eu não sei, então talvez ele faça um híbrido disso. Porque eu acho que o Machado ele não se furta muito de fazer comentários diretos. Assim, a pessoa é de tal jeito, e ao mesmo tempo ele mostra. Então, eu perguntei hoje pro Henrique, a gente leu o conto meio que simultaneamente, falei nem pra gente conversar muito pra não queimar a pauta, segundo preceitos do Deco. Mas eu falei assim, seria o Machado o nosso Dostoiévski? Ou seja, uma pessoa que consegue falar muitas coisas sobre comportamento humano e... O Freud disse que o Dostoiévski foi o maior psicólogo. É do Freud essa frase? Eu não sei se precisa, mas ele era um grande leitor dos maiores psicólogos. E vou contar inclusive uma história aqui, breve. Uma vez eu peguei para ler o Memórias do Subsolo e no verso eu tinha escrito assim, esse livro influenciou Nietzsche, Freud. Eu falei, não influenciou nada, isso aqui é para vender livro. Aí eu fui ler o livro. Eu falei, gente, Freud, você tá colando. Pode olhar, mas não faz igual. Freud e Dostoiévski, exatamente. E o Dostoiévski é uma coisa muito impressionante. Eu fico interessado. E eu acho que o Machado tem esse lugar, assim, muito... Ele tá contando uma história, mas ele tem uma tese ali inserida. Ele faz análises comportamentais. Então eu achei ele muito rico. E eu achei isso lá. Ele mesmo é um bom contador de histórias. Ele descreve as coisas muito bem. Mas eu acho que ele tem umas coisas assim... Olha, isso aqui eu não preciso ficar... cinematografando, porque eu vou dizer, e o meu leitor vai contribuir aqui com o lado dele. Até essa cena, eu concordo com você, pode ser até um pouco híbrido, mas é porque eu pensei até nessa cena dele indo deixar o filho, e ele não fala assim, fulano de tal está muito arrasado, ele vai sentir muita falta do filho. Ele descreve ele abraçando o filho, falando que estava arrastando o tempo o máximo possível até levá-lo, que ele andando pelas ruas. Ele descrevendo o andar do cara pelas ruas, você sente tristeza do cara. Então assim, caraca. E nós estamos falando dos personagens, mas o comentário que o Machado faz à sociedade também é poderosíssimo. Da relação da escravidão brasileira. E eu acho que o conto, ele é gigante. O conto é pequeno, 10 páginas, ele é gigante. Porque tem trechos que às vezes duram uma linha, mas se você quiser ficar ali dissertando só sobre aquele ponto, por muito tempo, eu quero estudar sobre isso, você consegue com base no conto. Eu lembro de uma... Eu admito que eu não sou muito leitor do Machado Contista. Eu li os romances. E tem um trecho do Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que é um capítulo pequenininho, que ele narra um encontro com um personagem que era um escravo, um ex-escravo, um escravo liberto, e aí ele compra um escravo só para bater no escravo. Porque ele queria bater, ele queria ter a sensação de ter uma pessoa. Daquelas pessoas que batiam nele. Então é um trechinho, um capítulo curto, mas se você quiser ficar ali, morar ali dentro, e ficar dissertando em cima daquilo e reconstruir a história brasileira, você consegue. Nesse conto tem vários trechos que você pode pegar uma frase e morar ali dentro. Por exemplo, quando o Candinho ele vai tentar pegar um escravo, só que era um ex-escravo, era um escravo liberto. E aí os parentes vêm bater nele. E aí chega em casa, depois de ter apanhado, e aí a tia Mônica até fala, que besteira foi essa que você fez? Então só ali você consegue reconstruir muito da história brasileira em uma frase. Inclusive, Memórias Póstumas, eu acho que pra mim é uma das melhores introduções de livros de todos os tempos. Não, eu acho um dos melhores finais com aquele capítulo das negativas é uma preciosidade e um dos melhores miolos.
Ulisses tocou no ponto do que é certo, que é errado na época. Vocês fariam o que ele fez? Quem? Pelo O filho de Cândido? vocês? Pegar a mulher? Difícil, hein? A Não gente precisa tem responder não, tá, gente? Só... Eu acho que você é o único que pode responder, pois você tem filho. Porque todo mundo fica falando, não, o filho é o único amor eterno, absoluto, acima de tudo. Não tô duvidando não, mas é porque eu nunca... Porque o Candinho, ele é um escravo também, de certa forma. Um escravo da sociedade e aquilo que ele precisa fazer. Mas Então, assim, é justificável. sabe o que eu fico pensando? Concordam comigo? É justificável? Não é nem que Eu você acho, faria, claro, mas dentro do contexto dele. Existe um discurso que Né? pode sustentar aquilo, concordo. Eu fico pensando assim, às vezes, eu acho que isso todo mundo experimenta de alguma maneira, claro que não todos, mas eu acho que é um sentimento comum, que é, por exemplo, alguém veio e fez uma ofensa muito grave a mim, ou me bateu, sei lá, alguma coisa. A minha maneira de reagir a isso é uma. Mas se alguém vem e faz isso com uma pessoa que eu amo, ou ainda mais quando ela é frágil, a minha avó, meu filho, criança, a nossa reação tende a ser muito mais violenta, ou seja, a gente faz muito mais absurdos, às vezes, para proteger as pessoas que a gente gosta do que a gente mesmo. Então, eu acho que ele tem ali essa coisa com o filho que ele vai alimentando, né? Mas, ao mesmo tempo, é tipo assim, a gente se perguntar, por exemplo, uma vez eu ouvi uma coisa muito polêmica, que é aquele, claro, todos vocês viram na internet, que é assim, causa do estupro das mulheres. Aí tem assim, roupa, tava bêbado, não sei o que, e a coisa assim, a culpa é do estuprador. Uhum. E aí tinha uma pessoa, obviamente, equivocadamente, já estou dizendo, então colocou do lado assim, então tá bom, causa do assalto, condição social, racismo, culpa do bandido, ou seja, a culpa é do bandido. Então, quando alguém comete... E o caso ele não é um crime, ele está dentro da legalidade, né? Mas quando alguém faz um ato que a gente considera criminoso, qual que é o discurso que pode justificá-lo? Então acho que esse é um ponto que o Machado toca, muito precioso, porque ele está ali no momento onde principalmente isso gera muito... Hoje a gente já condena a escravidão, condena tudo, mas na época, o negócio tinha acabado de ser abolido, entre aspas, porque não foi até hoje, mas assim, eu acho que perguntar isso é uma coisa que a gente não pode parar de fazer. Tipo. E olha que interessante assim, até triste. A mentalidade da pessoa que comparou a questão do roubo com o estupro, né? Como o roubo de uma propriedade, ele equipara o estupro de uma pessoa. E no conto, a Arminda... É uma propriedade. Propriedade. Exatamente. No final, quando o Candinho leva pro dono dela, e quando se descobre que ela perdeu a criança, o Machado só diz isso. E o dono também chorou muito. Assim, quem tá chorando pela morte? É que ele perdeu um escravo que ele teria no futuro. A criança que morreu. Então é só essa frase. E o Ulisses já citou, mas reforçando que Machado era um homem negro. Isso eu aprendi tardiamente na minha vida. Laís, eu aprendi isso, assim, eu juro pra vocês, depois dos 30 anos. Eu li Machado na escola, li Machado na faculdade, fiz faculdade de letras de comunicação. Eu realmente não sabia que Machado era uma pessoa negra, não sabia. Eu também demorei Eu cresci muito tempo. minha vida inteira. Não tinha até umas fotinhas, uns desenhinhos, ele barbudinho assim de lado. Não era ele, não, eu tô confundindo de... Não era, Tem só que várias essas fotos fotos, dele. geralmente que vinha até nos livros, era tudo preto e branco, então amarelada, né? E não fazia jus ao tom de pele, até clareavam as fotos. Eu lembro dos desenhinhos dele, assim, meio barbudinho, assim, meio, ó. Exatamente. E eu lembro que quando Mas alguém... você imagina ele negro quando você vê esses desenhos? Pois é. Não. O Deco fez que não com a cabeça. Não. Tá aí também a gente pensar a importância, você ouvinte, de ler Machado, da gente pensar como a gente tem feito esse esforço, né, de as pessoas lerem contemporaneamente os nossos autores negros, enfim. E pensar de que um dos cânones do Brasil, né, da literatura mundial, porque o Machado é uma pessoa reconhecida internacionalmente, é um escritor negro, né, que começou a escrever aí na virada, né, acho que ele começou a escrever, o Brasil ainda era escravocrata, talvez, né. E o tenso é que esse conto, embora ele revele isso sobre a sociedade escravocrata, de que não tem como você sobreviver se você não oprimir uma outra pessoa que está embaixo de você, isso também é totalmente aplicável à sociedade capitalista também, porque quantas Armindas não estão aí, a gente matando elas pra gente poder continuar a nossa vida, continuar com os nossos confortos. Vou aproveitar essa deixa pra gente entrar na questão que é a última frase do conto, né, que ele fala assim: nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Ou seja, algumas crianças, né, algumas pessoas conseguem, outras não. É uma fala do Candinho, né? É uma fala do Candinho, que ele tá pensando, né, e tudo. Vou ler um pouquinho antes da frase pra gente pegar o contexto.
Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. A fala do Candinho é: nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Então, eu acho que, assim, essa coisa que ele fala é pra gente, porque esse discurso que tá aí, a vida é assim, não é verdade? Sempre foi assim, por que querem mudar agora? É assim, é natureza, né? É a selva, né? A lei do mais forte. Mas você não acha que eles lidavam com a morte de uma maneira, principalmente a morte de crianças, muito diferente? Claro. Porque a mortalidade infantil era muito maior. Então, tipo, às vezes morreu uma criança. Quantos casos você vê? Eu tinha 8 irmãos, 4 morreram de diarreia. Eu tava vendo naquele documentário. Gente, sei lá, não tinha penicilina, sabe? Então, tipo assim, eu acho que até isso, assim, claro que tem uma outra virada nessa frase dele, mas eu acho também que é isso. Naquela época as crianças Mas eu acho morriam. que esse é o pulo do gato dele, que é uma frase muito habitual, que é uma frase de consolar as mães, né? Não fica assim, né? Nem todas as crianças vingam. Então ele usa essa frase que é completamente ordinária, principalmente para a época, por uma atrocidade, que é isso que me toca muito, que às vezes a gente faz isso, né? A gente usa explicações ordinárias para coisas muito graves. Né? Mas olha, isso não é da minha conta, eu só tô fazendo isso, né? Porque funciona assim, né? Eu não vou mudar isso sozinho. Porque é dolorido, né? Você também questionar. Exato. Mesmo quem está em posição de privilégio, às vezes até mesmo quem está em posição de privilégio, é muito dolorido, não digo coitadinho, mas é dolorido questionar, porque você vai ter que sair reconhecer que você está num patamar acima socialmente de outras pessoas, começar a enxergar o mundo. Eu fico pensando que às vezes as coisas que mais doem é as coisas que a gente mais precisa anestesiar, né? Assim, metafórica e fisicamente. E de como, assim, uma das questões que mais me toca, que é a questão do morador de rua, por vários motivos, é a questão que eu tenho mais a resposta pronta. Assim, não olhar, não, para esse tipo de gente eu dou o dinheiro, para esse aqui eu só falo não e pronto. Porque é uma maneira de, às vezes, não processar, porque o negócio dói tanto, mas anestesiar é ruim também. Então é um dilema mesmo, né? Até porque, não estou falando que o Candinho tá certo, mas assim, ele estava realmente fazendo uma coisa pelo filho dele. Ele não falou assim, eu vou caçar essa escrava bandida com seu filho na barriga, né? Nem sabia que estava grávida. Nem sabia que estava grávida. Ele estava ali, assim, no movimento de fazer o dele, né? Eu acho que essa frase também faz a gente imaginar mais uma vez uma pessoa lá em 1905 lendo esse texto, porque igual o Deco falou, assim, era comum as crianças morrerem, a mortalidade infantil era muito maior, e essa própria palavra vingar, acho que ela não seria usada nesse contexto hoje em dia. Quando uma criança morre, você não fala, ele não vingou. A gente jamais falaria isso, mas isso era uma expressão comum mesmo. É verdade. E tanto que uma pessoa que lia esse conto antigamente, esse conto é muito ambíguo, porque dava para uma pessoa escravocrata ler esse texto e concordar com ele, falar, beleza, esse texto realmente não bom vinga. esse conto. Assim, Por isso que você falou de ambiguidades no início, Henrique. Tá muito ligado. Henrique tá com o machado, todo mundo Fez aqui, plantou a sementinha no início para colher no final. E essa frase é um baita final, né? Vai é uma pancada. A gente comentou do título, o título é ótimo, a primeira frase é ótima, o final também. Olha esse verbo, O meio é ótimo. Esse verbo explicativo da frase que é muito bom, que é nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Não é lhe disse o coração, pensou com seus botões, bateu-lhe o coração. Então, assim, é uma preciosidade para terminar um conto, né? Uma dúvida que eu fiquei nessa parte final, não sei se realmente ficou a dúvida, se era a intenção do autor, ou se eu que não entendi. Qual foi a razão do aborto? Foi o dono que bateu na mina? Ela ter sido arrastada. Foi ela ter sido Mas arrastada. ela vai lutando. Ela vai se debatendo, lutando. Ela chega até... Eu, no primeiro momento, eu fiquei com a impressão que o dono tinha batido nela. Eu voltei nessa parte. E aí eu voltei e falei, deixa eu ver. Machado, tá aí umas coisas que você precisa melhorar, amigão. Não, gente, mas vamos pontuar que, assim, que é um absurdo, né? Tipo assim, cara, se pensar que o Brasil, que o mundo viveu isso, assim, é muito absurdo. É assim, é assustador você pensar que existiu escravidão, que existiu nazismo, que, cara, assim, é uma coisa que dolorido. Não é nem dolorido, cara. É louco. É vergonha de você existir num mundo desse. Eu tava conversando com o Henrique sobre aquele filme das mulheres da NASA, eu esqueci o nome dele, Ai, meu Deus. Que, tipo assim, Hidden Figures. Hidden Figures, E aí, tipo assim, anteontem, né, porque é década de 60, 70,
e a mulher não podia usar o mesmo banheiro por causa da cor dela. E anteontem. Na história. Então, eu fico pensando assim, o que as pessoas vão pensar da gente no futuro? Tipo assim, que isso, gente? Eles pagavam um salário mínimo para as pessoas, para elas lavarem a roupa deles em casa, que é um dilema hoje da classe média. O que é essa questão da empregada doméstica? O que é essa questão das mulheres negras nesses postos, né? Mas de um dia alguém vai falar, gente, as pessoas não olhavam e falavam assim, isso é muito estranho. Vão torcer pro meteoro cair e apagar a nossa história. Uma geração seguinte falar... Mas eu sempre penso nesse sentido que também, olha só, ainda tem trabalho escravo no mundo inteiro, tá aí a Nike, né, sei lá. Tá aí várias, né, o Brasil e tudo. Mas a gente pensar que grande parte da população mundial, pelo menos em discurso, né, a gente acha um absurdo o trabalho escravo, eu já acho que a gente tem esperança, porque se há 100 anos atrás era uma coisa comum e hoje a gente fala, caraca, que loucura, quer dizer, talvez a gente fale caraca, que loucura para várias outras coisas que hoje as pessoas estão de boaça aí. É claro, né, gente, que estamos aqui todos, né, somos 5 pessoas brancas aqui comentando, né, o conto de uma perspectiva nossa e do século, né, 21, claro, sem pensar todas as questões do ponto de vista de uma pessoa negra que talvez tivesse muito a contribuir, inclusive fique à vontade para mandar coisas para a varanda. Sabe o que eu vou fazer aqui, Laís? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir essa nota. Eu vou subir para 9.6. Eu vou jogar lá para cima do 9.5, logo no 9.6, porque eu achei que a nossa discussão me fez ver mais coisas que eu não tinha visto, e não só do conto, mas de leituras, por exemplo, a leitura do Guilherme, né, que ele viu outras coisas, não, talvez ele é um conto que tenha muitas possíveis leituras. Verdade. Menino Gui. Eu vou aumentar também, e eu vou pro 10. Vou fazer companhia pro Henrique. Jesus! Gente, se a gente dá um 10 com facilidade. Eu juro que eu tô tentando não copiar o Guilherme. Eles estão achando que isso aqui é Carnaval do Rio. O meu vai ser 10.1 daquelas coisas. Vamos fazer um negócio? Eu vou dar um ponto extra se o Machado precisar no próximo bimestre. Eu vou dar 10.1. Que meu filho... Eu fiquei pensando, geralmente pra dar nota, eu vou pensando nas coisas que eu posso tirar. Quando uma coisa é muito boa, eu penso, eu posso tirar ponto por algum motivo? Aí eu penso assim também. Árbitra de ginástica olímpica, Laís, aqui. A menina tava com um dedinho na diagonal, menos 0.1. Mas, cara, nossa, eu já tive pensamentos, graças a Deus, né, mas enfim, eu já tive pensamentos enquanto eu li o conto, mas realmente a discussão foi muito rica, vi coisas que eu nem tinha pensado e cada vez agora que eu penso, caralho, que obra-prima. Então, 10 é isso aí. 10.1. O Deco deu 8. Eu vou dar 8.5. Nossa, mas que arrombado! O que você prefere, Ulisses? Ganhar 8.5 ou uma nota que não existe? 8.5. Que 10.1 não existe. A gente tem que ser rigoroso com as coisas. Não existe. O Ulisses já falou que eu tô dando pro Machado se ele precisar no próximo semestre. Teve um aluno uma vez... que se um dia a gente dá nota baixa pro Machado aqui, a gente recorre a esse podcast. Um aluno, ele precisava de 2 pontos pra passar. Já tinha feito para o final, precisava de 2 pontos, que é muito ponto, era em 10. Aí falou assim, Guilherme, semestre que vem você vai dar aula pra mim de novo, me dá esses 2 pontos, fica de empréstimo pro semestre que vem. Eu já começo o semestre que vem com menos 2 pontos. Gente, olha... Eu já dava os 2 pontos. Eu dava. A gente não dá 10, mas dá 2. Essa vez tem vários professores hoje, não é só você que não, Deco. Triste. Professor da vida. Eu também. O Henrique vai diminuir a nota? Eu não. Deixa ele justificar. 8,5. Fala aí. 8, por que eu dei 8? Porque eu aumentei 5 décimos na minha pontuação. Silenciando o Deco. Pô, a Laís não para de falar mais muito tempo. Woman Interrupt. Isso, o podcast insuportável. Eu aumentei porque realmente é uma história muito boa. Depois que você lê e realmente você fala algumas coisas que eu não tinha pegado, esse negócio da roda, eu fiquei pra pesquisar, esqueci de pesquisar. Uma frase ou outra que vocês refalaram, eu falei, cara, realmente, é uma história muito boa, é uma história que é uma caminhada rápida, mas uma caminhada prazerosa. Mas 1.5 eu tiro por questão da linguagem. Eu me irrito um pouco de eu ter que voltar. Falei, cara, o que ele quis dizer aqui mesmo? E me irrita um pouco. O Deco, quero lembrar vocês que o Deco lê Tolkien, que inventou
uma linguagem e Vou indicar um utiliza livro pra essa você que é James Joyce, Ulisses do James Joyce. Não, mas a linguagem élfica é mais fácil que o português antigo. Ah, ô Deco, mamma minha. Mas você não lê nada que você não entende algumas palavras? Tipo assim, por exemplo, porque pra mim eu acho que quase essa é uma experiência muito rara de ler um livro, um conto, um romance, qualquer outra coisa em que eu entenda todas as palavras e todas as referências. Mas o problema não foram as palavras, o problema foi o sentido, tipo assim, uma palavra, a panaceia aí, como é que foi a palavra? Patuscada. Patuscada. O problema não é a palavra. O problema é uma frase que você lê e fala, caraca, não entendi nada dessa frase. O Deco, gente, faz isso na vida real. Você fala uma palavra com ele fala, o que é isso? Mas isso não acontece com literatura contemporânea com você. Acontece. Mas aí eu não gosto da parte, mas eu conto ele inteira essa parte. Tudo bem, cada um é cada um. O Deco tá errado, mas ele tá no direito dele. 10.1. Henrique, nosso convidado maravilhoso. Qual que é o nome do Henrique pra começar? Você é suspeito, você cala sua boca. Henrique é maravilhoso mesmo, gente, eu posso falar. Eu mantenho a minha nota, que é 10. É porque é isso mesmo, eu acho esse conto muito bom, acho que ele merece 10. E não é só porque é Machado, porque é cânone, não sei o que. Realmente é muito bom. Tem coisa do cânone que é uma porcaria, que tá aí, não sei porquê, mas assim, esse não é o caso desse ponto. Fica aí uma dica pro próximo podcast, vai chamar Leituras, cânone, não sei porquê. O Ulisses falou do Ulisses, do James Joyce. Última edição da Companhia das Letras, tradução do Caetano Galindo, página 167. Meu Deus! Ao invés de escrever "eu vi um jato de cerveja", Joyce escreve assim: "Da grade do porão fluía flutuante o jorro choco da Porter". Parabéns. Ele podia ter escrito "eu vi um..." A gente tinha que fazer um dia um podcast sobre o James Joyce e o Ulisses, porque assim, eu queria muito ver o Deco lendo James Joyce. Ô, gente, é assim, um sonho erótico. Ô, gente, eu vou tirar uma foto, não, segura, eu vou tirar uma foto do Ulisses segurando o James Joyce e postar na descrição. Mostra a grossura do James Joyce, Mostra a grossura, Ulisses, deixa eu ver a grossura. Tá aí na descrição pra quem quiser ler essa foto. Então agora, pra finalizar mesmo, a gente vai deixar você, ouvinte, com uma sugestão delicinha, ou não, mas vai ser interessante de qualquer forma, eu prometo, pra você consumir aí depois desse podcast. Quem começa? Cara, eu não faço ideia do que eu vou falar. Então não começa. Tá. Deixa eu começar, André. Tá, você tá aí? Vamos fazer as honras do nosso convidado. Henrique. Eu vou começar então, gente. Eu vou dar 3 sugestões aqui. É meio óbvio, mas eu acho que ela é válida, que são os outros contos do Machado de Assis. Ele tem muitos ótimos contos. Tem uma edição da Companhia das Letras que chama 50 Contos de Machado de Assis. Eu acho que é uma boa seleção. Ali tem vários contos famosos, outros menos famosos, mas a maioria deles muito bons e que vale muito a pena ler. A minha segunda sugestão, um filme que chama Quanto Vale ou É por Quilo. Ele já é um pouco antigo, ele é da década de 90 ou do início dos anos 2000, mas ele é bem interessante, ele tem um diálogo com esse conto específico, que é o pai contra a mãe. É meio uma atualização, mas também tem uma brincadeira, tem uma transposição, acho que vale muito a pena, é um filme legal. E a terceira sugestão é um site que chama machadodeassis.net, que é fruto de uma pesquisa da Casa Rui Barbosa, e lá eles colocaram todos os textos do Machado, todos os romances, todos os contos, tudo, se não me engano, com hiperlinks. Aí você pode ler e posicionar o cursor do mouse sobre as palavras que você não entende, e ele abre uma janelinha e te explica o que aquilo é. Ele explica nome de rua, palavras esquisitas e várias coisas. É bem interessante. Já gostei. Deixa eu Muito anotar bem. aqui. Nossa, Henriquinho arrasou. Arrasou. Eu vou dar uma dica de filme. É um filme que eu já vi várias vezes. Ele é um filme que ganhou o Festival de Sundance. Eu sempre confio na premiação de Sundance, diferentemente do Oscar. Uma crítica eu que Ele chama Fruit Valley Station. Ele tem esse nome em português também. Ele tem A Última Parada, não sei. E ele fala um pouco sobre a violência policial contra jovens negros. E de alguma maneira eu acho que ele se assemelha, inclusive em questões argumentativas. Só que a gente, ao invés de ver o agressor, a gente vê o lado do agredido. Já aviso que é um filme triste, né? Porque ele é um caso real, mas além de tudo, além de todas as questões maravilhosas do filme, tem o Michael B. Jordan.
É o primeiro filme do diretor de Pantera Negra. Ah, é? É o meu diretor. Eu não sabia. Ele fez Fruit Valley Station, Creed e Pantera Negra. Ele gosta do Michael B. Todos Jordan com Michael também. B. Jordan. Ele já entendemos o crush. A gente já expôs ele aqui. Mas você julga. Eu não julgo, Ninguém não. julga. A minha sugestão é um livro. Foi, na verdade, a minha última leitura. Não tem muito a ver com a discussão do podcast de hoje. Só uma introdução. No Globo de Ouro, o apresentador foi o... Não sei. Foi o aquele... Rick... Rick Gervais. Eu falo Gervais, não faço não ideia. é francês, eu não falo, não, primeiramente mas eu não falo. Eu falo o nome desse pulha. Então, no monólogo dele de abertura, ele comentou o seguinte: todos aqui nessa sala estão com medo do Ronan Farrow. O Ronan Farrow, ele é o jornalista da New Yorker, ganhou o Pulitzer em 2018, porque foi ele, e também jornalistas da New Yorker, eles compartilharam o prêmio, mas ele foi um dos jornalistas que descobriu os inúmeros assédios do produtor Harvey Weinstein. E aí, a editora Todavia, ela lançou, em meados de janeiro, aqui no Brasil, o último livro dele, que o Ronan Farrow publicou nos Estados Unidos no final de 2019, chamado Operação Abafa, Predadores Sexuais e a Indústria do Silêncio. É um livro no qual ele vai narrar a feitura do artigo que levou ao Pulitzer. E é um livro, assim, parece que você está lendo realmente assim, um livro policial, tipo um thriller, porque tem espião envolvido, invasão de privacidade, parece que você está lendo um romance policial. E eu devorei o livro, assim, em 2 dias eu acabei com ele. Então fica aí minha sugestão. Arrasou. Eu vou recomendar o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tentei ler Dom Casmurro quando eu era nova, aí eu não gostei. E aí fiquei um pouco traumatizada. Inclusive, a gente via fazer aqui um silêncio pra Laís ler isso e acabar o podcast só com essa leitura aí. Essa aqui? Eu vou fazer isso. Num tom solene. Vai, Então Deco, muda, vai. eu falo. A minha indicação é um documentário que eu assisti essa semana, que tem a ver com quem ouviu o podcast das pessoas que eu admirei em 2019, vai saber, o Código Bill Gates. É um documentário muito legal, é um cara acompanhando ele, eu acho que não sei se foram por 1 ou 2 anos, e com ele falando, entrevista da vida pessoal e do trabalho que ele está desenvolvendo com aquela fundação... É a fundação, qual é o nome da fundação dele? Melinda? Acho que é o nome da esposa dele que é o nome da fundação. E aí tentando erradicar pólio, tentando arrumar saneamento básico em países subdesenvolvidos. E o jeito que ele pensa, você vê que ele é uma pessoa, isso é uma coisa que eu acho, você vê que ele é uma pessoa completamente desligada do nosso mundo, mas que ele é tão inteligente que ele aprendeu traquejos sociais. Ele é tipo assim, um Sheldon que aprendeu... Não, ele aprendeu a ser uma pessoa normal, mas você vê que ele não é uma pessoa normal. E eu não entendo as pessoas amarem, defenderem tanto o Bill Gates, mentira, o Steve Jobs, sendo que você tem um Bill Gates no mundo, sabe? Eu confundo às vezes o Bill Gates com o Tom Hanks. Eu vou assistir, tá, Deco? Laís, Eu vou mesmo. termina brilhantemente esse podcast aí, lendo o Machado aí. Então, é porque, como eu ia dizendo, eu tentei ler Dom Casmurro quando era nova, não gostei, e aí eu só fui ler Machado de novo com mais de 20 anos, que aí eu fui ler o Memórias Póstumas. Aí o livro já me ganhou no início, porque ele começa dessa forma, e eu vou indicar você também que leia, mas olha que coisa maravilhosa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Acabou, é isso. Sobe música. Tô até saindo da cadeira. Beijo! Solta o microfone. Até a próxima, ouvinte. Esse aqui é o microfone. Adeus. Adeus, ouvinte. Ele não tava gravando nada. Tava, filho. Nossa, brinca não, gente.